Pai do Senhor, a todos os irmãos que fazem parte da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos que estão espalhados nos quatro cantos da terra, que estão meditando na palavra de Deus, que estão se esforçando para agradar a Deus. Eu vou fazer esse vídeo aqui, meu irmão, para você meditar, você que é inscrito no meu canal. Esse vídeo eu estou fazendo para você que é inscrito no meu canal. Medite na palavra de Deus. Tente entender a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que o que nós temos que fazer para nos santificar. O que nós temos que fazer para nos santificar? O que é a palavra santo? Separado. Então, para que nós venhamos estar santificados, nós temos que estar separados do mundo. Nós temos que estar agradando a Deus. Nós temos que estar fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus qual é? Que nós confessemos o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio ao mundo com qual objetivo? Ensinar o homem a não pecar. Só que as pessoas não entendem isso. Vamos tentar entender a mensagem que Deus deixa para Adão e Eva. E a ordem que Deus deixa para Adão e Eva é essa: da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela não comerás, porque se dela comeres, certamente morrerás. Então, a Eva comeu da árvore da vida, ou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando ela comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela viu que era uma fruta que servia para dar entendimento. E deu também para Adão, que servia para dar conhecimento. Ela foi e deu para Adão. O que isso nos mostra? Nos mostra que Satanás ensinou o pecado a Eva. Quando Satanás ensinou o pecado a Eva, ela foi e também deu para Adão. Ensinou o pecado para Adão. Por isso que nós trazemos na árvore genealógica o pecado. Porque todos pecaram. Porque um vai ensinando o outro a pecar. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso, vamos para uma boate, vamos nos drogar. Isso a pessoa não está entendendo. Você está comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore do pecado, né? Do conhecimento do bem e do mal, o fruto. Vamos pecar, vamos fazer o que é errado. E nisso a pessoa vai morrendo. Por quê? Porque ela vai se distanciando de Deus. Mas Deus nos prometeu um descendente que iria fazer segundo a vontade de Deus. E esse descendente quem é? É o Cristo, Jesus. Então, o que Jesus veio fazer na terra? Assim como o Satanás na terra, no paraíso, ensinou a Eva e a Adão a pecar, Jesus veio quebrar a maldição. E o que Jesus fez? Nos ensinou a não pecar. Isso é o que Jesus faz para que nós venhamos nos santificar, para que nós venhamos estar separados do mundo. Nós temos que estar fazendo o quê? Nos esforçando para não pecar. Esse é o ensinamento de Jesus. Ele nos ensina toda hora, todo instante, a não pecar, a nós estarmos vigilantes. Porque as Escrituras dizem, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou o ensinamento do pecado, ele está dizendo, aonde abundou o pecado, aonde abundou o ensinamento do pecado, onde as pessoas incentivam umas às outras a pecar. A pessoa comete o pecado, aprende aquele pecado
E não basta só para ela ensinar, não basta só para ela ficar com aquele pecado, elas ainda ensinam as outras a pecarem. A pessoa comete adultério, incentiva outros a adulterar. A pessoa rouba, incentiva outros a roubar. A pessoa é um viciado em droga, toma droga, incentiva outros a ser viciados. A pessoa é um assassino, mata, incentiva outros a ser violento e incentiva outros a matar. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então o ensinamento de Jesus é ensinar eu a lutar contra o pecado. Abundou a graça. Quer dizer, o ensinamento de Jesus é destruir o pecado. É destruir, fazer com que você entenda que você só se separa para Deus quando você luta contra o pecado. Não adianta só eu dizer que eu vou lutar contra o pecado. Adianta eu dizer e eu fazer. Quando eu faço o que Jesus mandou. Aí então superabundou a graça. O ensinamento da pessoa lutar contra o pecado, do ensinamento de você viver se santificando. O que é viver se santificando? Viver separado para Deus. Porque Jesus diz, Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os proteja do mundo, que os guarde do mundo. Então Jesus nos ensinou os apóstolos, que os apóstolos tinham que ensinar, se você for ler lá na grande comissão, lá em Mateus, você vai ver que Jesus ensinou os apóstolos, agora ele pega e diz, vai fazer discípulos. Fazer discípulos, ensinando eles a guardar tudo que eu vos ensinei. Quer dizer, guardar a santidade. Mas como eu me santifico? Quando eu pego e alguém vem me incentivar a ter uma vida errada com Deus. Então eu vou e raciocínio, porque é o culto racional. O verdadeiro culto a Deus é o culto racional. Então eu raciocino e eu vejo que aquilo que alguém está me oferecendo é errado. Quando eu vejo que aquilo que alguém está me oferecendo é errado diante de Deus, como eu aprendi com a graça, que a graça superabundou o pecado, o ensinamento do pecado. Então a graça, ela superabundou, ela me ensina. O ensinamento da graça é maior, me ensina a lutar contra o pecado. Então você vai viver o quê? Você vai viver para Deus. Você não vai viver mais, querer viver em pecado, porque você observa e analisa que algumas coisas que as pessoas querem que você faça é errado diante de Deus. Então a graça, ela superabundou. Então eu tenho que o quê? Foi me ensinado, Jesus me ensinou que eu tenho que o quê? Fazer sempre, estar lutando para estar fazendo o quê? A justiça, praticando a justiça. E que justiça é essa? Eu estar sempre perto de Deus, nunca me afastando de Deus. Então eu estando perto de Deus, eu estou separado do mundo. Eu estou separado do mundo e vivendo agora uma vida para Deus. Por quê? Porque Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador, me ensinou as coisas certas. Então eu aprendi com Jesus, com o Filho do Deus vivo, o Messias, o Cristo, que eu tenho que estar toda hora, todo instante, vigiando a minha vida. Vigiando a minha vida. E assim eu aprendi o quê? Eu aprendi que toda hora e todo instante eu tenho que estar o quê? Repudiando o pecado. Fugindo do pecado.
não querendo nada do pecado, lutando contra o pecado, vencendo o pecado. Então, com a palavra de Deus o quê? Superabundou. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Então eu tenho que passar esse ensino para as pessoas e não ficar só enrolando. Eu tenho que passar um ensino para as pessoas que elas têm que viver toda hora e todo instante, vencendo o pecado. Não pode se deixar ser vencida. Você não pode, meu irmão. Você que é um inscrito nesse canal, eu estou falando com você. Você não pode se deixar ser vencido pelo pecado. Você tem que vencer o pecado, para que assim a graça venha superabundar em você. Porque você aprendeu o ensinamento de Jesus Cristo. Que ensinamento era esse? Que eu tenho que vencer o pecado, que eu tenho que ser um aliado de Deus, que eu tenho que viver praticando justiça, e eu tenho que viver lutando contra a injustiça. Porque o que o Satanás ensinou a Adão e Eva foram se afastar de Deus, se rebelar contra Deus, andar contra Deus. Agora eu, com a graça está superabundando em mim. Então eu vou obedecer a Deus, eu vou agradar a Deus, eu vou andar com Deus. Não importa se outros não gostam do meu comportamento ou como eu me comporto. Importa é que eu aprendi com Jesus Cristo que eu tenho que estar sempre com Deus. Por isso a graça de Deus superabundou. Porque Jesus me ensinou que eu tenho que estar lutando todo dia contra o pecado. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. A todos os irmãos que são inscritos no meu canal. Se esforce, meu irmão. Se esforce para andar reto diante de Deus. Ensine as pessoas. Não seja só um inscrito. Não só veja esse meu canal. Não só veja esse meu vídeo. Mas ensine as pessoas a todo instante. Se ela for um cristão, aonde ela for, e Satanás oferecer a ela o pecado, que todo cristão diga não ao pecado. Foi isso que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra, nos ensinar a dizer não ao pecado. Por isso que ele foi crucificado na cruz do madeiro. Por isso que ele foi crucificado. E eu peço a você que vê, que é inscrito no meu canal, ensine a esse seu próximo, a esse que estiver perto de você, que ele tem que deixar o pecado, que ele tem que ter uma aliança com Deus, que ele tem que andar com Deus, que ele tem que estar firme em Deus, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ensine a graça de Deus. Ensine a graça de Deus superabundar. Como a graça de Deus vai superabundar ao pecado? Porque aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Mas como você vai fazer isso, meu irmão? Ensinando as pessoas que elas têm que estar vencendo o pecado, que elas têm que estar lutando contra o pecado. Aquele que é cristão, as Escrituras nos ensinam, aparte-se de toda injustiça. Então você não pode estar com Deus e estar aliado à injustiça. Fuja de toda injustiça. Fuja de todo e qualquer pecado. Abrigue-se em Deus. Abrigue-se em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Em nome de Jesus. Amém.